Bem-vindos vocês todos aqui na nossa atualização jurisprudencial de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é José Gervásio, juiz do trabalho há mais de 16 anos, ex-procurador do Estado, ex-procurador da Fazenda Nacional e professor no Gran Curso Jurídico de ambas as matérias, Direito Material e Processual do Trabalho. Então, vamos aqui comigo estudar, analisar algumas situações que a jurisprudência trouxe para a gente e que são extremamente importantes no âmbito trabalhista. Então, vamos começar o nosso estudo. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo. O Léo está assistindo aí, o Ricardo, todo mundo estiver assistindo. Então, vamos começar e o nosso primeiro assunto vai ser processo do trabalho. E quando nós falamos em processo do trabalho, meus amigos, a primeira coisa que nós vamos discutir é justamente a questão da ausência de incidência de imposto de renda sobre juros de mora. Você sabe muito bem que juros de mora é justamente para remunerar o capital do qual o credor ficou privado. Assim, uma discussão que nós sempre tivemos na Justiça do Trabalho é se efetivamente deveria haver a incidência de imposto de renda sobre os juros de mora. O Tribunal Superior do Trabalho já havia há muito tempo fixado a sua posição. Isso é verdade. E você poderia ter visto isso, e aí eu estou te explicando a situação desde o começo, na OJ 400 da SDI1 do TST. Inclusive tem OJ, Orientação Jurisprudencial. Veja que realmente é uma posição que o TST já definiu faz tempo. Desde lá 2010 tem a OJ. Então olha aí, ó, os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida, ante o cunho indenizatório conferido pelo artigo 404 do Código Civil aos juros de mora. Mas você deve estar se perguntando, tá, professor, significa dizer que o TST faz tempo já diz que não incide esse imposto de renda sobre juros de mora. Mas nós estamos falando de atualização 2021, então o que isso tem a ver com a gente? Porque eu vou chegar no Supremo Tribunal Federal e essa parte te interessa bastante. Mas antes, vamos entender o que o TST quis dizer. O TST se baseou no artigo 404 do Código Civil. E lá no 404 do Código Civil, perceba você que está escrito: as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros. Abrangendo juros. Então, com base nessa premissa, o TST entendeu que você não vai ter incidência de imposto de renda sobre juros de mora, como você está visualizando. Beleza? Entendeu a cena? Mas aí veio o Supremo Tribunal Federal, que é a atualização que você precisa saber. Porque depois que o Supremo fala, sobretudo quando a gente fala de uma lista de repercussão geral, de um tema que está ali, que é o tema 808, a chance disso cair na sua prova aumenta significativamente. Então perceba você que a tese definida, portanto, pelo STF foi, vamos lá, não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tá vendo? Ou seja, exatamente como você verificou, continua a mesma lógica. Não vai ter a incidência de imposto de renda. E perceba você que o acórdão paradigma, ele é justamente de 2021. Vamos dar uma olhadinha? Essa é a ementa do acórdão paradigma, desse que justamente deu margem, o leading case, que deu margem ao tema 608. E veja você que o que diz o Supremo Tribunal Federal pra gente. Vamos lá? Preste atenção na cena. Imposto de renda, juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, caráter indenizatório, danos emergentes. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amodam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda. Olha só, os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam principalmente a recompor efetivas perdas, os chamados danos emergentes. Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos que atraem juros, multas e outros passivos e outras despesas ou mesmo preços mais elevados
para atender suas necessidades básicas e as de sua família. Logo, você nota que justamente o que faz o STF reconhece essa natureza indenizatória dos juros moratórios e não admite a incidência do imposto de renda. Beleza? Entendeu a cena? Então, esse é o nosso primeiro julgado. Agora que você começou, você viu aí que não é situação muito difícil, vamos melhorar o nível. O próximo ponto que eu gostaria que você entendesse é uma situação bastante interessante que nós tivemos em 2021. Eu quero que você saiba que nós temos a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em relação a terceiro, mas o TST disse que não pode haver responsabilização pelo valor executivo. Vamos entender a cena. Primeiro, leia comigo o CPC para você entender do que eu estou falando. O artigo 77 do CPC de 2015 diz assim pra gente: além de outros previstos nesse código, são deveres das partes, de seus procuradores e, presta atenção, de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Quando eu falo todos aqueles que de qualquer forma participem no processo, pode ser inclusive terceiros que não estão na relação processual. Eu não estou falando de terceiro interessado, não. Eu estou falando de um terceiro qualquer. Suponha que o juiz deu uma determinação para que um terceiro cumpra uma determinada decisão e esse terceiro não cumpre. E aí, esse terceiro pode ser sim responsabilizado. Perceba você que é obrigação de todos, inclusive desses terceiros, que de alguma forma participe do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, seja de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. E aí que perceba que o parágrafo 1º diz pra gente: nas hipóteses dos incisos, olha o inciso 4 aqui, ó, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. E a violação ao disposto nesse inciso 4, que é o que me interessa, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo de sanções criminais, civis, processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa, presta atenção nessa parte, multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade. Então você percebe que esse terceiro, se ele não cumprir uma determinação, ele tendo ali participar de alguma forma do processo, ele pode levar uma multa na cara equivalente a 20% do valor da causa. Tá, professor, e o que isso tem a ver com o nosso estudo de jurisprudência 2021? Acontece que o Tribunal Superior do Trabalho deixou muito claro agora, em 2021, que isso pode acontecer com terceiros relacionados ao processo do trabalho, não estou falando de terceiro interessado, que resolva descumprir uma determinação judicial. Mas o que vai acontecer com eles é a aplicação de multa, e essa multa tem limite, como você viu. Essa multa é de até 20%. Eu não posso, por exemplo, simplesmente pegar o valor de uma execução e dizer: olha aqui, ô terceiro, se você não cumprir o que eu estou determinando para você, imagina sendo um banco. Existe lá, vamos inventar uma ação. O João, o Ricardo está processando o banco X. Não é isso que eu quero, que aí o banco seria réu. Eu quero que você pense que o Ricardo está processando uma empresa, uma concessionária, uma indústria, enfim. E o juiz determinou que o banco fizesse, na realidade, um determinado ato. Só que o banco não cumpre, não apresenta a documentação, não entrega aquilo que o juiz determinou. Perceba que o banco está de fora da relação processual. E diante dessa cena, a pergunta é: eu poderia impor ao banco o valor da execução como penalidade? Não, eu posso colocar como penalidade até o quê? Até 20% do valor da causa. O TST deixou isso muito claro nesse julgado de 2021, que foi publicado dia 1º de julho na SDI 2. Olha o que o TST disse, vamos lá? Malgrado não seja possível responsabilizar a instituição financeira que ostenta a qualidade de terceiro estranho à lide pelo valor do bloqueio eletrônico não efetivado integralmente na conta de uma das partes executadas, ou seja, tinha que ter feito o bloqueio e não fez, não cumpriu a ordem judicial.
É certo que a conduta é passível de ser enquadrada como ato atentatório à dignidade da jurisdição. Portanto, embora seja inviável a responsabilização solidária do banco pelo débito trabalhista, nossa, professor, então tem juiz que quer pegar justamente aquele terceiro banco e botar de responsável solidário? Já aconteceu. E aí veio o TST dizer, não pode, não pode. O que pode é que diante da inequívoca prática de ato atentatório à dignidade da jurisdição, o que acontece? Incidiu 77. Por isso que está escrito aqui o TST dizendo, segurança concedida a fim de limitar a multa aplicada ao recorrente por ato atentatório ao exercício da jurisdição que deve ser revertida à União, em atendimento ao 77 do CPC. Em atendimento ao 77 do CPC. Olha que situação interessante. Nossa, professor, então quer dizer que isso afeta muito a prática do dia a dia? Claro que afeta, porque uma vez que os advogados percebem, aqueles advogados faixa preta, que são dirigentes, que são estudiosos, como vocês são, eu tenho certeza, o que acontece? À medida que você está num processo trabalhista e acontece uma determinação judicial para que um terceiro cumpra alguma coisa, mesmo que ele não seja terceiro interessado no processo, se ele descumpre, você já viu o TST dizendo com todas as letras, pode aplicar multa por ato atentatório até o limite de 20% do valor da causa. Aí as pessoas vão querer cumprir, né? Aí as pessoas vão querer entrar, vão parar com essa atuação de contempt of court, ou seja, desprezo pela corte. Que negócio é esse, meu amigo? Tá tentando contra a justiça? Vai levar a multa para largar de ser besta. Então vamos lá. Próximo assunto nosso, ação civil pública e restrição dos efeitos da sentença aos limites da competência territorial. Bom, precisamos bater um papo sério sobre esse assunto aqui, para que você possa compreender qual foi a confusão e por que a decisão recente do STF faz tanta diferença para a gente e que evidentemente poderia cair na sua prova, né? Você sabe que no processo do trabalho nós temos muitas ações civis públicas. Nós temos muitas ações civis públicas. Vou colocar aqui, ó, ACP. Normalmente, no processo do trabalho, o autor ou é o Ministério Público do Trabalho ou é o sindicato. Ué, o seu sindicato pode entrar com ação civil pública? Claro que pode, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, isso é básico. E aí, ele entra com ação civil pública em face de uma empresa X. Beleza, até então você está entendendo. A grande discussão se refere a esse artigo 16 aqui da Lei da Ação Civil Pública, da Lei 7347 de 85. Professor, eu tenho que saber desse tipo de matéria para uma prova de procuradoria? O que você acha? Você acha que estados, municípios, você acha que é União, você acha que é autarquias, fundações, você acha que esse pessoal não é réu em ação civil pública? Acontece, eu já vi acontecer várias vezes. Então vamos lá. Então, professor, fora o fato, né, que eu tenho que compreender dessa matéria, até por causa dos legitimados para a ação civil pública, lá no artigo 5º, né, da Lei 7347. Exatamente, mas vamos aqui para nossa discussão, tá certo? Vamos aqui, não me interessa aqui quem que é o réu, se é uma estatal, se é administração pública direta, se não é, se é uma empresa privada, o que me importa é a ação civil pública. E olha o que está escrito aqui no artigo 16, vamos lá? A ação civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado, esquece o resto. Eu quero que você preste atenção nessa expressão aqui, ó, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Gente, essa previsão que eu marquei para você foi introduzida pela redação dada por essa lei, pela 9494/97. E isso aqui dá muita confusão, porque surge uma dúvida: será que eu poderia ter uma ação civil pública cuja decisão gerasse efeitos por todo o território nacional, se eu tenho essa limitação do artigo 16? Será que eu poderia ter uma ação civil pública dada por um juiz e aquele juiz, portanto, ao decidir aquela matéria, será que poderia gerar efeitos aquela sentença da ACP em todo aquele estado, por exemplo, sendo que a competência territorial dele é muito menos ampla, ou toda uma região? Como é que funcionaria essa circunstância dos efeitos da decisão em relação à competência territorial? Você viu que está escrito? Nos limites da competência territorial? Pois bem, eu quero que vocês todos compreendam que o Tribunal Superior do Trabalho, ele já vinha decidindo no sentido que você não pode ver uma limitação aí.
Ou seja, você não pode dizer que pelo simples fato do juiz ter aquela competência territorial, a decisão dele só vale para aquele território. Você não pode falar uma coisa dessa. E digo para você o motivo que o TST sempre entendeu isso. Porque isso aí seria completamente contrário à defesa dos direitos meta-individuais, à tutela dos direitos transindividuais. Ou seja, a partir do momento em que você tem uma ação civil pública, vamos imaginar a cena, suponha você, por exemplo, vou inventar. Suponha você que o sindicato seja um sindicato nacional. Quer dizer, então, que se ele ajuizar uma ação civil pública numa determinada localidade, quer dizer que a sentença contra aquela empresa X vai valer só naquela localidade que o juiz tem, portanto, jurisdição, tem competência. Isso faz sentido para você? Ou seja, em vez da gente ter justamente uma ação coletiva que é utilizada para você ter em um único processo justamente a concentração daquele provimento para tornar a justiça mais acessível às pessoas que muitas vezes não promovem suas ações individuais, quando eu estou tratando de direito individual, e mesmo quando eu estou falando de situações relacionadas a direitos difusos, meus amigos, a questão é, faz sentido você ter que ter uma ação em cada lugar para defender um direito que tecnicamente é indivisível? Faz sentido uma circunstância dessa? Então, diante desse quadro, perceba você que não tem lógica você limitar. O que o TST vinha fazendo? O TST não interessa se você fala de direitos individuais homogêneos, coletivos em sentido estrito ou direitos difusos. O TST sempre entendeu que esse artigo 16 não é uma limitação. Então, você não pode ficar analisando os efeitos, a eficácia daquela sentença como restrita à competência territorial do juiz. Isso o TST já fazia. Dá uma olhada nesse julgado de 2019 do Tribunal Superior do Trabalho. Esta corte firmou o entendimento de que os limites subjetivos dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública, apesar da previsão do artigo 16 da lei da CP, ultrapassam a competência territorial do órgão prolator, alcançando eficácia erga omnes, na hipótese correspondente a todos os empregados que trabalham na base territorial do sindicato. Olha só! Entendeu a cena? Vamos aqui prosseguir o nosso estudo. Olha só agora esse outro julgado de 2018, SDI 1 do TST. Olha o TST como já dizia para você agora, e eu chego aqui em 2021, calma lá. A despeito da restrição imposta ao alcance da coisa julgada em sede de ação civil pública, inexiste razão que aconselhe a restrição aos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão. Isso porque a imutabilidade do julgado para efeito de limites subjetivos não exerce influência sobre a competência territorial, até porque, do contrário, estar-se-ia repelindo o propósito da ação coletiva, que é consubstanciado quer na ampliação do acesso ao judiciário, quer na redução de demandas individuais, aspectos que enaltecem a própria natureza dos direitos difusos e coletivos, uma Bill of Peace, como já previa o antigo direito inglês. A toda evidência, a eficácia da coisa julgada em ação civil pública desborda dos limites territoriais adstritos à autoridade prolatora da decisão, especialmente diante do conceito de unidade da jurisdição, cujo conteúdo legitima a prestação jurisdicional. Nesse cenário, os limites territoriais em sede de ação civil pública ultrapassam a restrição disciplinada no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública para, sob enfoque do princípio da proteção da coletividade, conquistar todo o território nacional. Beleza? Entendeu qual era a lógica, portanto, do TST e o que isso tem a ver com a nossa situação de atualização jurisprudencial 2021? Tudo, porque o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o tema 1075 da lista de repercussão geral. E você viu qual foi a tese que ele firmou? Dá uma olhada para você ver, eu peguei só o inciso 1, que é o que nos interessa. Tese do tema 1075 da lista de repercussão geral. É inconstitucional a redação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, alterada pela Lei 94/97, sendo represtinada
repristinada sua redação original. Sendo repristinada sua redação original, a redação original não tinha, meus amigos, essa limitação na competência territorial. E para te mostrar como é que isso é uma coisa recente da posição que o Supremo deixou em termos de repercussão geral, e aí isso faz diferença para você na sua vida, nos seus concursos, olha só a data, meu amigo, do leading case foi publicado, o Acórdão Paradigma 2021. E olha o que o Supremo disse pra gente. Vamos lá? A Constituição Federal ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua efetividade. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta-individuais, atingiu status constitucional em 88, quando houve importante fortalecimento na defesa de interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultantes do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade, necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança, meus amigos. Vamos lá, jurídica e da efetiva tutela jurisdicional, inconstitucionalidade do artigo 16, com a redação dada pela Lei 9494, cuja finalidade foi ostensivamente, olha a pancada que o Supremo deu ao legislador, restringir os efeitos condenatórios das demandas coletivas, limitando o rol de beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a justiça, bem como a total incidência do princípio da eficiência na prestação da atividade jurisdicional. Olha só, olha que pergunta bacana para se fazer para você. Fale um pouco sobre o princípio da eficiência na prestação da atividade jurisdicional em termos de defesa de direitos coletivos. Olha que tema bacana para cair aí na sua prova para você visualizar e para você poder tratar justamente da inconstitucionalidade dessa redação dada pela Lei 94/94/97. Entendeu a cena? Beleza? Professor, tem mais. Eu quero é mais, professor. Mas só se for agora. Olha só, nosso assunto agora, juízo competente para a destinação dos depósitos recursais de empresa recuperanda em recuperação judicial e cabimento de mandado de segurança. Professor, entendi, foi é nada. Entendi é nada. Não, então calma que eu vou te explicar as circunstâncias. Vamos lá. Imagine você que uma determinada empresa, ela efetivamente esteja funcionando normalmente. Ela não está em recuperação judicial. Vamos desenhar? Então vamos lá. Imagine você que o nosso amigo, vamos colocar aí o Léo, ele ajuizou uma ação trabalhista em face da empresa X. Vamos colocar aqui, ó, da Empadinha Xexelenta Limitada. Olha só. E aí, o que aconteceu é que o Léo, meus amigos, ele entrou com essa ação. Essa empresa não está em recuperação. Aí o juiz deu uma sentença e condenou essa empresa em R$100 mil. Em R$100 mil. A empresa quer recorrer, não quer? Na Justiça do Trabalho, para você recorrer de uma condenação em dinheiro, você, empregador, vai ter que fazer o quê? Depósito recursal. Aí lá vai a empresa e faz o depósito recursal. Vamos inventar, depositou lá R$11 mil. Estou inventando, agora não importa o valor exato. Depositou lá, portanto, o teto do RO. E aí, depositou lá o teto, então, portanto, ali do recurso, e o recurso subiu. Beleza. Só que enquanto o processo estava tramitando, depois desse depósito recursal ter sido realizado, adivinha o que aconteceu? A empresa entrou em recuperação judicial. Isso, ela foi lá na vara de falências e recuperações, fez o pedido e o juiz deferiu o processamento daquela recuperação judicial. Vocês sabem que a partir do momento em que nós temos esse deferimento, nós não podemos, então, promover atos de execução em termos de constrição de bens da empresa recuperanda. Se você não se recorda, eu mostro para você que a Lei 11.101 de 2005, que é justamente a Lei de Falências e Recuperações Judiciais, diz para a gente no artigo 6º, a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial
implica a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, constrição judicial ou extrajudicial sobre bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos e obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Isso você já sabe, tá, professor? E aí? E aí, meus amigos? E aí que numa circunstância dessa, perceba você, surgiu uma pergunta que nos interessa. Se nós na Justiça do Trabalho não podemos ficar fazendo justamente penhora de bens, e você sabe que não podemos, uma vez que tem a recuperação judicial, ficar penhorando bens da empresa recuperanda. Por quê? Porque se a gente penhorar esses bens e mandar eles para leilão, para asta pública, nós podemos estar prejudicando a recuperação judicial. Às vezes a empresa precisa daqueles bens para poder se recuperar, já está ruim das pernas e aí precisa atender ao plano. Se na verdade você começar a vender os bens dela, como é que ela vai atender o plano? Então a gente não poderia ficar penhorando e mandando para leilão os bens dela. Isso aí você já entendeu essa lógica, não é isso que eu estou aqui para te dizer. A grande pergunta que não quer calar é, professor, e aqueles depósitos recursais que estavam lá? Mas antes de eu chegar nessa conversa, eu sei que alguém aí deve estar pensando, professor, mas a CLT fala que a empresa recuperanda não precisa fazer depósito recursal. De fato, se você for no artigo 899, parágrafo 10 da CLT, tá assim, ó, são isentos do depósito recursal as empresas em recuperação judicial. Mas eu não estou discutindo a situação agora, quando ela vai recorrer agora, eu estou discutindo quando ela não estava em recuperação, quando ela não tinha ainda nenhum pedido de recuperação. Ela era uma empresa normal, supostamente sadia. Ela era uma empresa, tanto que ela foi lá e fez o depósito. Teve a condenação, ela fez. Eu quero saber aquele dinheiro que ela já depositou, aquela situação anterior à recuperação, porque aquele dinheiro, meus amigos, não está mais na conta da empresa. Aquele dinheiro está numa conta o quê? Numa conta judicial. Então aí o que acaba acontecendo é que se aquele dinheiro não está mais na conta dela, será que o juiz não poderia pegar aquele dinheiro e pagar o credor trabalhista na execução trabalhista? Ou será que isso estaria, na verdade, violando esse preceito? Será que na realidade quem é que vai dar destinação ao dinheiro que está no depósito recursal? O dinheiro ainda é da empresa, não estou discutindo isso não. Eu estou discutindo que não está na conta da empresa. Essa que é a circunstância. E aí a pergunta é, poderia o juiz federal do trabalho, o juiz na Justiça do Trabalho, utilizar aquele dinheiro na execução ou não? Quem decide sobre esse assunto? O Tribunal Superior do Trabalho já vinha falando pra gente, e aí eu trouxe para você um julgado, deixa eu mostrar para você aqui, visualizar, ó, um julgado de 2021, o TST já vinha dizendo pra gente, meus amigos, que tecnicamente nós não podemos dar destinação a esse dinheiro. Olha aqui o julgado que eu trouxe para você, ó, depósito recursal realizado antes do deferimento da recuperação da empresa, liberação ou exequente ou transferência para outros processos. Olha só, nos moldes do artigo 6º da Lei 11.101, uma vez decretada a falência ou deferido o processamento da recuperação, a competência da Justiça do Trabalho para executar créditos contra a massa falida ou empresa em recuperação estende-se até a individualização e quantificação do crédito, após o que cabe ao credor habilitá-lo no juízo universal. Nesse diapasão, comprovado que a segunda executada se encontra em recuperação judicial, esta especializada está impedida de proceder a atos executórios. Desse modo, os créditos constituídos antes do deferimento da recuperação estão submetidos ao concurso de credores lá no juízo universal, de modo que os atos judiciais relacionados à destinação dos depósitos recursais efetuados anteriormente ao deferimento da recuperação ou que digam respeito à transferência do saldo para outros processos devem ser praticados lá pelo juízo universal, uma vez que a disposição dos bens da empresa em recuperação judicial deve respeitar as regras da Lei 11.101. Logo, a deliberação sobre a transferência ou não dos valores remanescentes desta demanda para outra compete ao juízo universal, mesmo que se refira ao montante depositado em juízo antes do pedido de recuperação.
Assim como vocês todos podem notar, o que o TST, estou deixando aí para você poder copiar o número do julgado, o que o TST está dizendo? Meu amigo, não interessa se esse depósito recursal, ele estava lá fora da conta da empresa, ainda assim ele é da empresa. Então, se teve recuperação judicial, quem vai decidir o que faz com esse dinheiro é o juízo da recuperação judicial, e não o juiz do trabalho, mesmo. E aí, professor, então é assim? É, e o STJ concorda, que é a parte que você tem que ver. Olha o julgado que o STJ soltou recentemente, 2021. Nos termos da jurisprudência consolidada desta corte, é competente o juízo universal para a prática de atos de execução que incidam sobre o patrimônio da sociedade em processo falimentar ou de recuperação judicial, incluindo-se a deliberação acerca da destinação dos valores atinentes aos depósitos recursais feitos em reclamação trabalhista, ainda que efetivados antes da decretação da falência ou do deferimento da recuperação. Professor do céu, dá só uma olhada na circunstância. Perceba você, ou seja, o STJ e o TST estão falando para você, não é o juiz federal do trabalho que vai decidir sobre esse dinheiro da empresa recuperanda. Quem vai decidir o que vai fazer com esse depósito vai ser o juiz universal, lá da recuperação. Aí você vai virar para mim e vai me dizer, tá, professor, e o que você trouxe para mim de mais novidade ainda? A novidade mesmo, para acabar, para botar a cereja do bolo, é que o TST passou a reconhecer que se o juiz resolver liberar, juiz da Justiça do Trabalho, juiz federal do trabalho, ele resolver liberar esse dinheiro para o exequente, ou seja, nem ouviu o juízo lá universal da recuperação, nem quis escutar ele, sabe o que acontece? A empresa recuperanda pode impetrar mandado de segurança contra o ato do juiz. Tá de brincadeira, tô falando seríssimo. Pode impetrar mandado de segurança. Olha só, esse julgado que eu trouxe para você de 2021. Olha a SDI2 dizendo para você com todas as letras. Me acompanha. Mandado de segurança em que se discute a juridicidade da decisão judicial em que determinada a expedição de alvará em favor do exequente trabalhista para liberar o depósito recursal feito pela impetrante que se encontra submetida a processo de recuperação judicial. Embora a regra seja não aceitar o OMS aviado contra a decisão passível de recurso, nessa hipótese, cumpre admitir excepcionalmente o trânsito da ação de segurança, de vez que está patenteado o direito líquido e certo da empresa em recuperação à não liberação do depósito ao exequente. O instrumento processual específico previsto em lei para impugnar o ato judicial na fase de execução não seria capaz de impedir ou fazer cessar a concretização da lesão do direito líquido e certo, justificando-se assim a admissão excepcional do mandamus por expressa disposição legal, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TST. Todos os créditos anteriores à decretação da recuperação judicial da falência estão submetidos ao procedimento especial de pagamento. Olha só, resultado, segurança concedida para cassar a determinação de deliberação do depósito recursal a exequente. Olha só, essa aí você tinha que conhecer, porque agora o que vai chover de mandado de segurança, porque o que eu conheço de gente, meus amigos, que defere essa liberação. Professor, você conhece? Você faz isso não, né? Eu não, né? Mas eu conheço gente. E agora, você tá vendo que cabe inclusive mandado de segurança? Visualizou a cena? Vamos prosseguir o nosso estudo. E o nosso assunto agora é direito do trabalho. Vamos lá. Nós temos pouco tempo, eu tenho que otimizar, dividindo as matérias com você. Então eu peguei os assuntos assim mais interessantes para você, que possui um nível alto. Vamos lá, eu confio na sua competência. Professor, que é a primeira coisa que nós vamos ver? Nós vamos ver a prescrição para a demanda de direitos dos trabalhadores avulsos. Só como assim, pelo amor de Deus? O que é um trabalhador avulso, professor? Eu não entendo muito direito de trabalho, então me acompanha. Quando você pensa no porto, pensa numa situação referente ao trabalho portuário, tá certo? Pensa nessa situação. O que acontece? Ó, o navio, ele chega lá no porto. Aí lá quando o navio chega no porto, ele vai fazer o quê? Ele vai manter uma relação jurídica lá
com operador portuário. Professor, quem que é esse operador portuário aqui, ó? Lê comigo aqui, ó. Artigo 2º da Lei dos Portos. Considera-se operador portuário a pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário dentro da área do porto organizado. Olha só, e perceba, professor, quer dizer que esse operador portuário aqui, ó, ele é uma pessoa jurídica de direito privado, então, exatamente, você entendeu, né? Evidentemente, ela exerce atividade econômica. Agora, olha o que o artigo 32 diz. Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão de gestão de mão de obra destinado a administrar o fornecimento de mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso, manter com exclusividade o cadastro do trabalhador portuário e o registro do portuário avulso, treinar e habilitar profissionalmente o portuário colocando ele no cadastro, selecionar e registrar o avulso. Tá, professor, me explica isso aí no desenho. Esse operador portuário aqui, ele tem contato, como você imagina, com o ógmo. O ógmo é o órgão gestor de mão de obra. É esse órgão aqui, ó, gestor de mão de obra. E é esse órgão que vai justamente fazer a seleção e aí vai fazer, evidentemente, o registro do trabalhador avulso. Sabe aquele cara lá que você vê no filme, que fica carregando aquele tanto de mercadoria do navio? Então, esse é o trabalhador avulso. Então, eu estou te dando um exemplo. Claro que trabalho avulso não é apenas no porto, né? Mas eu quero que, como é o exemplo mais comum, todo mundo conhece, consegue visualizar, viu em filme, etc. Então, você pelo menos tem mais facilidade. Então, o que acontece, na verdade, na prática? Chegou o navio contata o operador contata o ógmo vai lá e fornece o trabalhador avulso. Entendeu a cena? E aí, gente, o que você tem que entender? Eu quero que você compreenda que esse trabalhador avulso, é claro que é muito difícil você ver ele conseguir trabalhar todos os dias ali, de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, sem... Por quê? Porque às vezes não tem navio, às vezes, na verdade, você sabe muito bem, tem muito operador portuário e não tem serviço para todo mundo, aí vai lá e se faz uma escala. Então perceba que ele se engaja num serviço e desengaja. Ele engaja num serviço, acabou o serviço, desengaja. Entendeu a cena? Isso é muito importante porque eu vou te explicar. O que acontece? Perceba você que a Constituição, no artigo 7º, diz assim pra gente, no seu inciso 34, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. A Constituição criou uma igualdade entre eles em termos de direitos. E você sabe que o empregado comum, empregado não é avulso, mas você sabe que o empregado tem uma prescrição, que é a prescrição no artigo 7º, 29. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, um prazo prescricional, olha só, de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais. Preste atenção, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, se você pensar no empregado normal, lembra, avulso não é empregado, pelo amor de Deus, calma que eu vou chegar lá. Se você pensar no empregado normal, o empregado Cauê, ele foi contratado por uma empresa, o que acontece? Ele foi mandado embora em 10/4, vamos inventar, de 2021, ele tem, portanto, dois anos para ajuizar a ação trabalhista dele, até 10/4 de 2023. Entendeu a cena? Se ele ajuizar essa ação, vamos inventar no dia 5/7 de 2021, ó, o ajuizamento aqui, ó, a gente volta 5 anos, do ajuizamento. Entendeu como é que funciona? Essa é a regra, não é? Pois bem, a grande dúvida era, eu posso usar essa prescrição aqui para o trabalhador avulso? Vamos supor que o trabalhador avulso não recebeu a grana dele, não recebeu a remuneração dele. Porque sabe como é que funciona? O navio paga o operador portuário paga o ógmo e o ógmo paga o trabalhador avulso. Mas vamos imaginar que esse trabalhador avulso aqui não recebeu o dinheiro dele, a remuneração. Aí surge a pergunta,
Qual é a prescrição que é aplicável a ele? Em primeiro lugar, será que essa prescrição vai ser contada de onde, meus amigos? Adivinha o que acontecia? Os operadores portuários defendiam que você deveria contar essa prescrição a partir do momento em que você simplesmente desengajava de um serviço. Assim, se você acabava um determinado serviço, a partir dali começava a contar então o seu prazo, aquele tempo seu. É a primeira coisa que eles pensavam. Acontece, meus amigos, que a jurisprudência chegou a falar isso? Chegou, a jurisprudência chegou a falar isso. Eu não sei se você sabe, tá? Perceba você que nós tínhamos uma OJ no TST, a OJ 384, e a OJ falava. Por que falava? Por que é verbo passado, pretérito imperfeito? Porque ela foi cancelada. Eu botei até de vermelho aí pra você enxergar. Ela foi cancelada. Mas vamos ver o que ela dizia? É aplicável a prescrição de 2 anos ao trabalhador avulso, tendo como marco inicial a cessação do trabalho ultimado a cada tomador de serviço. Ou seja, a cada vez que ele parava a prestação de serviço dele, acabava aquele navio, por exemplo, que acontecia, começava a prescrição. Mas você viu, professor, o TST cancelou? Sim, o TST cancelou, porque o TST não achou isso justo, não. O TST entende que esse prazo de 2 anos tem que ser contado, não é na hora que você acaba o serviço para cada operador daquele. Você tem que contar, na verdade, esses 2 anos é da hora que você tem o seu registro cancelado. Você é operador portuário, meu amigo, certo? Errado. Você é trabalhador avulso. Então, se você é trabalhador avulso, você tem o registro, não tem? Tem, professor? Tem esse registro? Tem. Olha o artigo 41, eu trouxe para você ver. O órgão de gestão de mão de obra organizará e manterá o registro do avulso. Então, se você é justamente um trabalhador avulso, você é o estivador, você é o cara que carrega a saca de arroz lá para dentro do navio, então, você tem o registro no ógimo. Você tem sim o registro no ógimo. Ah, professor, e qual a diferença prática de você contar para mim que só vai efetivamente contar 2 anos a partir da hora que meu registro for cancelado? E aí? Que diferença que isso faz para mim? Isso faz muita diferença para você. Porque se você me falar que é da hora lá do seu registro que ele é cancelado, então, meus amigos, significa dizer que se você prestar serviço para um determinado tomador, acabou o serviço porque o navio já acabou, já carregou o navio, o que acontece? Esses 2 anos não estão contando, meu amigo. Não está contando 2 anos de prescrição aí, não. Nem começou a contar os 2. Ah, professor, mas eu só voltei a carregar um outro navio para outro tomador de serviço daqui 2 semanas. Sim, daí. E nos 2 anos nem começou, porque você continua registrado no ógimo. Você continua registrado no ógimo. Então, você não pode estar tendo a contabilização dessa prescrição bienal. É só se o seu registro for o quê? Se o seu registro foi efetivamente o quê? Cancelado. Ó, o registro do trabalhador portuário extingue-se pela morte, o trabalhador morreu, ou então pelo cancelamento. E aí, meus amigos, olha o que a Lei dos Portos colocou em 2013, no artigo 37, parágrafo 4º. As ações relativas aos créditos decorrentes da relação de trabalho avulso prescrevem em 5 anos, até o limite de 2 anos após o que? Concentra? O cancelamento. O cancelamento do registro ou do cadastro no órgão gestor de mão de obra. Você tá vendo? Você tá vendo que é justamente do cancelamento do registro? Eu não preciso nem contar para você o que aconteceu, né? Ajuizaram a ação direta de inconstitucionalidade, querendo justamente que o Supremo dissesse: esse preceito é inconstitucional, não pode contar lá do cancelamento do registro. Gente, isso faz tanta diferença na prática para o trabalhador avulso, porque imagina que você é o avulso, você, Cauê, é o avulso. Você prestou serviço 2 meses aqui para o tomador número 1, você depois de 2 semanas prestou, vamos supor, 1 ano de serviço para o tomador número 2, você depois prestou 2 anos de serviço para o tomador número 3, o seu registro só foi cancelado depois. Mas, meu filho, então, você tem 2 anos para entrar com a ação aqui, e na hora que você entrar com a ação, adivinha o que acontece? Você ainda vai voltar ao período de 5 anos. Ou seja, veja você que os 2 anos não
toda hora que você acabou cada serviço. Então, para o trabalhador é muito melhor contar do jeito que está na lei. E o que o Supremo disse, professor? O que o Supremo disse? Aí eu trouxe para você, meus amigos, olha o julgado do Supremo 2021. Essa aqui é para quem é faixa preta. Olha lá, olha lá. Aí você vai ser ninja. ADI 5132. Me acompanhe para você visualizar. Vamos lá? A Constituição da República, ao consignar no seu artigo 7º que, aí você já sabe o que está no artigo 7º, e consignar isso que no inciso 29. E você sabe da igualdade de direitos do empregado com o trabalhador avulso, inciso 34. Não, repito, não elidiu, não suprimiu a possibilidade que dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho e de justiça social, fossem reguladas de modo diverso a atender às particularidades e às condições de trabalho próprias da relação laboral avulsa. Constitui o ógmo ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, com o fim de gozo dos seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação na prática da prescrição quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. Professor, então, meus amigos, o que você está me dizendo? Professor? Quer dizer, então, que o Supremo, na ADI 5132, julgou improcedente a ADI para dizer que é constitucional, sim, você fazer a conta de 2 anos, então, daquela prescrição, da hora que você tem ali o seu cancelamento do registro. O próprio TST já vinha aplicando essa lógica. Olha esse julgado de 2020, ó. Olha o TST dizendo para você, vamos lá? Olha só, o Tribunal Pleno desta Corte, ao cancelar aquela OJ 384, efetivamente a compreensão não se moldava adequadamente à situação do trabalhador avulso, que estão vinculados ao ógmo e apenas episodicamente relaciona-se com os tomadores de serviço. O que ele está dizendo para você? Está dizendo para você que você pode prestar serviço para o tomador 1, para o tomador 2, para o tomador 3. Mas onde é que você está registrado? Onde é que você está registrado? É no mesmo ógmo. É no mesmo ógmo. Então sua relação jurídica ali é com ele que é permanente. Esta compreensão dá para os trabalhadores considerados a devida dimensão do artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Olha só, e é isso. Essa posição, então, meus amigos, é bastante clara. Então, diante desse quadro, perceba você que foi muito importante esse julgado para os trabalhadores avulsos. Entendeu? Vamos prosseguir. Próxima situação em direito do trabalho. Direito de sindicalização dos empregados do sindicato. Não, professor, peraí, entendi nada. Que negócio é esse? Você sabe que o sindicato... Não me interessa, né? Se é sindicato de trabalhadores, se é sindicato de empresas. O sindicato tem empregado, não tem empregado? Tem empregado, ué. O sindicato faz como? Como é que ele presta serviço? Não tem secretária? Não tem funcionário? Tem empregado, sindicato, ué. Então, o sindicato tem empregado. E aí nós temos ali o empregado Léo, nós temos ali o empregado Cauê, nós temos ali o empregado Ricardo, nós temos ali a empregada Marta, nós temos ali a Maria, todos empregados do sindicato. E a pergunta é, será que os empregados do sindicato, eles podem, os empregados todos de sindicato, falarem, vamos montar um sindicato pra gente? Como assim? O sindicato dos empregados de sindicato. Professor, peraí. Quer dizer que tem um sindicato e tem os empregados do sindicato. Beleza. Os empregados do sindicato teriam liberdade associativa? Eles poderiam ter liberdade sindical de criar o sindicato, os empregados em sindicato? Entendeu a cena que interessante? Olha só, se você lesse o artigo 526 no antigo parágrafo único, você vê que tá até cortado, ó. Tá até cortado que isso aí já foi revogado, meu filho. Já foi, mas eu quero te mostrar. Tava escrito assim, ó. Aplicam-se aos empregados dos sindicatos os preceitos das leis de proteção ao trabalho e de previdência social, excetuado o direito de associação em sindicato. Ou seja, a CLT não aceitava essa possibilidade de sindicalização. Só que olha o que a lei de 2006 fez. Aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos das leis de proteção do trabalho e de previdência social, inclusive o direito de associação em sindicato. Ou seja,
essa lei de 2006 chegou lá e disse, pode sim, os empregados dos sindicatos, tem um monte de sindicato lá com os empregados, podem eles formar o sindicato dos empregados e sindicato. Não tem problema nenhum. É isso que a lei está dizendo. E aí, gente, surgiu a questão que nos interessa, né? Será que isso pode? Você acha que uma circunstância dessa poderia efetivamente acontecer? E aí que essa matéria foi parar, meus amigos, onde? No STF. Olha como é que nós estamos recheados aí de julgados para você ter uma atualização cada vez aí mais profunda. Olha o que o STF, professor STF julgou a ADI 3890, publicada aí em junho de 2021. E dá uma olhada no que o STF disse. Me acompanha. A Constituição Federal de 88 assegura o direito de associação sindical a todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos, com exceção apenas dos militares. A liberdade de associação sindical, em sua dimensão coletiva, garante aos trabalhadores em geral o direito à criação de entidades sindicais. Bem assim, em sua dimensão individual, consagra a liberdade conferida aos interessados para aderirem ou não ao sindicato ou desfiliarem-se conforme suas vontades. O direito de constituir entidades sindicais consubstancia a vedação à estipulação de obstáculos pelo poder público à criação de organismos sindicais. Essa garantia legitima a fundação de entidades sindicais sem prévia submissão a juízo discricionário ou político do Estado, mediante a inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e posterior registro perante o órgão do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, a quem cabe a fiscalização quanto ao cumprimento postulado da unicidade. O ato legislativo impugnado, ao garantir o direito de sindicalização aos empregados de organismos sindicais, nada mais fez do que explicitar uma liberdade conferida àquele grupo de trabalhadores pelo próprio texto constitucional. A ADI julgada improcedente. Ou seja, o STF aceitou na ADI 3890 que exista o sindicato dos empregados em sindicatos. Olha só que situação. Nossa, professor, que coisa, hein? Quer dizer, então, olha que coisa mais louca, gente. Se a gente é muito bacana. O Supremo, na verdade, ele simplesmente disse, mas por que ele estaria excluído? Por que ele estaria excluído? A Constituição garante liberdade sindical. Se garante liberdade sindical na sua dimensão, portanto, ali positiva de querer criar sindicato, por que você vai discriminar, então, aquele que é o empregado do sindicato? Ele pode, mas o que é muito bacana, e a gente fala, nossa, que loucura, olha só que situação interessante, loucura no sentido de que interessante, né? Olha só, o sindicato, vamos inventar um sindicato A. O sindicato A, ele é empregador, não é? Agora imagina que tenha o sindicato dos empregados em sindicato. E aí, então o sindicato dos empregados em sindicato vai assinar com o sindicato A uma norma coletiva. Isso vai poder acontecer. Olha que louco! Lembrando que pode acontecer que esse sindicato A aqui, pode ser um sindicato de trabalhadores. Ele que é empregador, só que nesse caso ele é empregador. Nesse caso, apesar de ser sindicato de trabalhadores, ele é um empregador. Ao passo que o sindicato dos empregados em sindicato é o sindicato dos trabalhadores. Olha que interessante, né, gente? Olha só, agora que você entendeu essa coisa mais louca, né? Olha só, professor, isso aí assusta. Isso aí assusta. Mas podia cair na sua prova, né? Porque as pessoas acham que isso é inconstitucional, mas não é não. Então tá. Vamos prosseguir o nosso estudo. Próximo assunto nosso. Manutenção do número mínimo da cota não autoriza a reintegração. Eu preciso te explicar isso aqui para que a gente possa evoluir para um tema mais interessante ainda. Mas calma, é tudo 2021 que você vai ver o julgadinho. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda. Você sabe que o nosso legislador, ele possui várias políticas afirmativas, graças a Deus, né? Justamente para a gente poder fazer a incorporação no mercado de trabalho e trazer mais igualdade real. Nós temos que tratar os desiguais desigualmente. Então nós temos que promover políticas afirmativas justamente de incentivo para inserir no mercado de trabalho. Isso aconteceu evidentemente também com as pessoas com deficiência. Você sabe muito bem que a Lei 8.213 de 91, a Lei de Benefícios da Previdência, diz assim pra gente, olha só as circunstâncias, artigo 91,
93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas na seguinte proporção. Aí você já sabe, né? Até 200 empregados, 2%, de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, de 1.001 em diante, 5%. Você já sabia disso, aqui não tem nada de novidade. E você sabia também que está escrito no parágrafo 1º, a dispensa de pessoa com deficiência ou beneficiário reabilitado na Previdência Social ao final do contrato por prazo determinado com mais de 90 dias e a dispensa imotivada daquele que tem contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado. Assim, o que acaba acontecendo? Imagina que uma empresa, meus amigos, estou inventando a cena. Imagina que uma empresa, ela tenha lá 200 empregados. 200. Ah, professor, e aí? Se for 200 empregados, quanto que é 2% em cima de 200? Então, são 4, não é? Então, e aí o que acaba acontecendo é que pelo menos 4 empregados vão ser, por exemplo, pessoa com deficiência. Até então, beleza. Ah, professor, eu não posso mandar embora nenhum desses 4 aqui sem eu contratar outro no lugar. É verdade. Você sabe muito bem que o parágrafo 1º está dizendo. Você não pode mandar embora, ah, professor, mas é dispensa sem justa causa. Não interessa, tem que manter, evidentemente, ali a cota. Então, ah, professor, então, mas se eu contratar outro, eu posso dispensar aquele? Pode. Aí não tem problema nenhum. Eu tenho que manter a cota, a política afirmativa. Até então tá tudo certo. A minha pergunta é, e se eu tiver, vamos inventar? Vou inventar. Então, vamos supor que você tenha 12. Você tenha 12 empregados, tá? Que são pessoas com deficiência. E você resolveu mandar algum deles embora. Eu preciso necessariamente contratar outra pessoa para poder ficar no lugar que seja uma pessoa com deficiência ou não precisa? O TST diz que não precisa, porque você já está cumprindo a cota. O que importa é que você tenha o cumprimento da cota mínima. Não existe ali uma garantia de emprego direta. Ou seja, a garantia que existe para aquela pessoa com deficiência é uma situação de uma garantia indireta. Se a cota está sendo cumprida, a pessoa pode ser evidentemente dispensada, desde que a cota permaneça sendo cumprida. Entendeu a cena? E aí? E aí, olha esse julgado de 2021 do TST, da SDI 1, em que o TST vira para você e diz para você com todas as letras. Vamos lá? Preste atenção na cena. Olha só. Com efeito, encontra-se consolidado nesta corte o entendimento que a dispensa de empregado com deficiência ou reabilitado sem a contratação de outro em condições semelhantes somente enseja reintegração caso a empresa não tenha observado o percentual. Isso porque a garantia prevista no 93, parágrafo 1º, é apenas indireta e tem como objetivo a preservação da cota mínima de postos de trabalho reservada às pessoas de necessidades especiais, não sendo exigência da lei que a contratação se dê para as mesmas funções exercidas pelo empregado dispensado. Tá? Então veja você que se eu estou atendendo a cota, tá tudo certo, você tem a preservação numérica da cota, beleza? Entendeu a cena? Tranquilo, professor. Já entendi essa lógica aí. Agora eu vou complicar. Agora é a hora. Além de você já ter visto um julgado 2021, eu vou complicar agora para você. E se a norma coletiva chegar na convenção coletiva e disser na convenção coletiva que determinadas profissões não vão entrar na base de cálculo dessas cotas? Professor, não entendi. Presta atenção. Vamos imaginar a cena. Imagine você que uma convenção coletiva de trabalho diga, olha, não vai entrar na base de cálculo, não vai entrar na conta desses 200 aqui, o quê? Não vai entrar na conta faxineira, porteiro, não vai entrar na conta. Será que a convenção coletiva poderia fazer isso? Poderia o sindicato dos trabalhadores assinar com o sindicato das empresas uma norma coletiva que mude a base de cálculo dessa cota? Essa é minha pergunta. E agora, professor, pode ou não pode? Porque não sei se você sabe, isso já aconteceu. E aí, a grande discussão envolve você lembrar que é o artigo 611-A da CLT fala assim, ó, a convenção coletiva e o acordo coletivo
tem prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre, quando as pessoas leem essa previsão de prevalência do negociado sobre o legislado, já que aqui fala entre outros, ou seja, o rol é exemplificativo, as pessoas acabam pensando que efetivamente poderia sim a norma coletiva fazer isso. Mas o TST diz que não pode fazer isso não. E o TST tem toda a razão. Veja você, meus amigos, que o TST, perceba você, vou mostrar para você visualizar. Eu quero que você... Opa, volte ali, pessoal, ver. Não, eu quero que o pessoal volte aqui, volta aqui, pessoal, ver. O TST sabe que lá no artigo 8º, parágrafo 3º, está assim: no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Agora, o fato de ter intervenção mínima significa dizer que nós vamos tolerar nulidades? Não, não vamos tolerar nulidades. E aí, o que diz, na verdade, o TST? O TST entende que quando vem um sindicato e faz uma convenção dessa, ela não está transigindo direitos da categoria. Ela está falando justamente de direitos difusos. Como assim direitos difusos? A proteção que deve ser dada, a tutela que deve ser dada à pessoa com deficiência. Então você não está, sindicato, falando apenas da sua categoria, não. Você está, na verdade, violando um direito que é difuso, que é justamente o interesse de toda a sociedade de fazer a inserção, a tutela da pessoa com deficiência. Ou seja, conceder dignidade para ela, e aí você vai, sindicato, e você quer, na sua convenção, excluir da base de cálculo? Pode não. Pode não. Aí lá veio o TST em 2021 e disse com todas as letras na SDC, numa ação anulatória. Olha que paulada que o TST deu. Olha aqui para você visualizar. Olha o que o TST disse aqui. Ó. Vamos lá? Preste atenção na cena. O artigo 7º, inciso 26 da Constituição, assegura o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho que são elaborados e firmados pelos entes coletivos. A autonomia de vontade dos seres coletivos, manifestada mediante instrumentos normativos autônomos, encontra limite nas normas heterônomas de ordem cogente, que tratam de direitos de indisponibilidade absoluta e normas constitucionais de ordem política pública. Aí vem dizendo: efetivamente, a autonomia coletiva dos sindicatos, assegurada pela Carta Magna, abrange a elaboração de normas de natureza coletiva, atinentes às condições aplicadas no âmbito das relações bilaterais de trabalho. No caso, a primeira questão que deve ser examinada nesta ação anulatória é se a matéria objeto da cláusula tem natureza coletiva. Observa-se que ao excluir a copeira, limpador de vidro, porteiro, fiscal de piso, zeladoria, detetizador, assemelhado, técnico de desentupimento, auxiliar de manutenção, hidrojatista, operador, etc., coveiro, tá de provisão, agente de higienização, auxiliar de limpeza, do cômputo da base de cálculo da cota prevista lá na proteção da pessoa com deficiência, a norma impugnada trata da matéria que envolve interesse difuso, direito indivisível em que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. No caso, o interesse das pessoas com deficiência, ou seja, a regra ora atacada transpassa o interesse coletivo das categorias representadas para alcançar um regular direito difuso, tratando-se inclusive de matéria de ordem e de políticas públicas. Por isso, não é passível de regulação via negociação coletiva. Há, portanto, flagrante violação do artigo 611, que autoriza a pactuação de instrumento normativo autônomo entre dois ou mais sindicatos representantes de categoria econômica e profissional, a fim de fixar condições de trabalho aplicável no âmbito de suas representações. Nessa condição, constata-se que a cláusula não atende os requisitos de validade do 104 do Código Civil, notadamente a falta de capacidade dos agentes convenentes para consentir e de dar função à regra cujo objeto, repita-se, ultrapassa os interesses coletivos das categorias representadas, avançando sobre interesse de caráter difuso, que não são passíveis de negociação coletiva.
Olha só, assim, meus amigos, você percebe claramente nesse julgado que o TST está dizendo, não pode. Lembre-se você que é direito difuso. Você não consegue identificar todos os titulares. Quem é que é titular do interesse de ver justamente que a pessoa com deficiência seja reinserida no mercado, seja protegida, seja tutelada, tenha todas as oportunidades, tenha política afirmativa? Todos nós, não é só a pessoa com deficiência, não. Não é só aquela pessoa com deficiência ali, daquela que integra aquela categoria, não, o que é porteiro, o que é o auxiliar. Não, é qualquer pessoa com deficiência, ou mesmo se você não tem deficiência. Ou seja, você, eu, todas as pessoas têm interesse para uma sociedade mais digna e justa que efetivamente tenha essa política afirmativa, sim, de tutela da pessoa com deficiência. Então, como é que vem a norma coletiva e faz uma coisa dessa, gente? Não tem cabimento. E vou dizer, não foi só isso que fez, não. Perceba que a lei diz também que nós temos cota para aprendiz. Olha aqui para você ver, ó, artigo 429 da CLT. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar, aqui não é pessoa com deficiência, eu falo agora de aprendiz, a empregar e a matricular nos cursos Serviços Nacionais de Aprendizagem um número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento. Você também tem cota, não tem? Adivinha o que fizeram na norma coletiva? Foram lá na norma coletiva e fizeram também uma limitação. Foram lá e justamente mexeram na questão da base de cálculo. E excluiu. Fez justamente, ó, ao excluir aquele tanto de profissão do quê? Do cômputo da base de cálculo da cota ali do aprendiz, também esta cláusula atinge interesse difuso, traspassa o interesse privado passível de negociação pelas categorias representadas. Olha só, então, o que acontece? É nulo. Existe aí uma nulidade. É por isso que eu constei para você ali, ó, olha o resumo, ó, invalidade de cláusula normativa que exclui da base de cálculo das cotas legais as profissões. Olha aí, entendeu a cena? Beleza? Bom, meus amigos, eu espero ter ajudado todos vocês. Foi uma satisfação estar aqui com você nessa atualização jurisprudencial. E a gente se encontra lá no Instagram, no @Prof. Gervásio, e aqui no Gran Cursos Jurídico. Muito obrigado a todos vocês.